Uma boa noite aí pro pessoal. Possivelmente já deve estar transmitindo aí no Facebook. Sou aqui Luiz Fernando e resolvi explanar algumas posições pessoais e opiniões em relação à conjuntura, à greve dos caminhoneiros e apontar aí o que eu estou vendo disso, qual que é a questão da perspectiva da esquerda que eu estou vendo pela rede social, que está bem confuso o negócio. Eu vou compartilhando a live, que possivelmente já deve estar funcionando direito. Aparentemente está. E aí eu vou dar algumas opiniões da rede social. Caso perguntas e comentários, escrevam na parte de comentários dentro do vídeo. Rodar um pequeno áudio aqui. Tá bom, chega de música. Vamos lá. Então, sou militante aqui da internet, comunista, pelo menos eu me considero, apesar de que obviamente tenho posições pessoais e até explano elas aqui em rede social e costumo gerar aí confusão com alguns outros militantes e algumas outras posições. Bom, em vista da greve e da conjuntura, eu considerei relevante abrir essa transmissão aqui só pelo Facebook para poder dar uma opinião e passar mais ou menos um feedback do que eu estou vendo, do que me chega da rede social. Obviamente eu vou comentar outras coisas que não é necessariamente sobre isso, mas replicando aí determinadas posições que podem ser relevantes aí para militância, para quem me acompanha na rede, para quem apoia e por aí vai. Bom, pelo que vem sendo informado, já tem desabastecimento e especulação de preços, né, da pequena burguesia, que está se aproveitando aí desse lockout, né, o greve, tá meio que confuso aí essa questão. Pelo que parece, né, um grupo de sindicatos e um movimento quase que espontâneo de caminhoneiros resolveu fazer essa paralisação e ela teve uma adesão de massas a partir de redes sociais, a partir de WhatsApp, etc., de vários outros caminhoneiros, frentistas e setores autônomos. Pelo que parece, mas eu não tenho muita certeza, tá? Você tem agrupamentos ideológicos da extrema direita, né? Você tem frentistas que às vezes são donos de caminhão, às vezes tem mais de um caminhão e tem funcionários também e por aí vai. Não necessariamente são de transportadoras, porque eu não conheço muito bem a categoria, então estou falando uma coisa que mais de senso comum, né? E estou replicando o que eu vejo na net e aí, dada essa conjuntura, eu achei que era necessário eu estar aí também apontando uma posição, né? Tem vários setores aí sindicais que já estão prestando apoio à greve, mas também tem setores reacionários que parece que tem hegemonia em cima do movimento, certo? Aí teria que ser feita uma análise de classe em relação às características desse movimento, certo? O aumento do preço dos combustíveis, obviamente, isso se dá para atender aos interesses do lucro e dos acionistas das empresas aí que fazem a exploração do petróleo. Tem um outro detalhe também, que na verdade são duas cocitas aqui que estão meio que replicando na rede, não só a questão lá do Mad Max e do The Walking Dead. Você tem combustíveis alternativos e formas de energias que não se orientam ao lucro e nem ao monopólio
das grandes empresas que utilizam de hidrocarboneto ou do petrodólares e por aí vai. Você tem, por exemplo, metanol, você tem nitrogênio líquido, você tem células de combustível, baterias recarregáveis, obviamente tem um problema ambiental também, mas não se utiliza aí diretamente do petróleo como combustível. E são alternativas para você sair fora do monopólio, né, das empresas, do lucro aí dos patrões. Obviamente a matriz principal de energia que a gente tem no Brasil, diferente da Noruega ou de outros países aí, é o petróleo. É o petróleo. E a segunda questão é a malha de transporte, que são ferrovias. Né? Aí vem a questão lá dos 50 anos em 5, do Juscelino, que enfatiza as rodovias, né, ao invés das ferrovias, como aconteceu aí nos Estados Unidos e boa parte da Europa. Né, a construção de ferrovias como forma de transporte e transporte de pessoas e mercadorias e por aí vai. Já existem técnicas, mas obviamente não é economicamente viável de você ter meios de transporte, de trem a vácuo, né? Que aí no caso a gente entra na questão do projeto Vênus, não é a questão do foco aqui, que viabilizaria transportes de alta velocidade a vácuo. Quer dizer, você tem um túnel a vácuo, né? Você tem um objeto, esse objeto ele trafega sem resistência do ar a uma velocidade muito maior, utilizando maglev, utilizando, ou talvez até monotrilho, depende aí do avanço técnico, que com a resistência menor do ar e do atrito viabiliza uma velocidade muito maior do que você tem no meio convencional, que é o trilho, que no caso o nome não é monotrilho, acho que é bitrilho, enfim, eu não tenho certeza. Então, assim, ao que parece, a esquerda está dividida, né? E tem alguns setores da esquerda, não, a esquerda realmente tem que apoiar a greve, ela tem que ir lá e etc. Tem sindicatos aí que estão tentando participar, mas estão sendo escorraçados pelos caminhoneiros que têm uma visão, e até com razão, tem uma visão contrária ao governismo, mas acaba que é cooptado por esses setores de extrema direita que querem intervenção militar, a volta da ditadura. Eu ia falar outra coisa aqui, mas o problema é que eu ia faltar com respeito com quem via assistir. É a volta do... Enfim, deixa quieto. Então, a grosso modo, pelo que eu vejo, mas isso é uma opinião pessoal e eu posso estar enganado, você tem uma pequena burguesia que recrudesce, né? Melhor dizendo, se brutaliza nesse quadro. Deixa eu fechar aqui que isso aqui não é relevante, não. Toda hora chega notificação... Estou fazendo uma live, toda hora vem notificação aqui da própria rede social do Facebook. Então a questão é o seguinte, né? Não tenho certeza se essa greve ela vai significar um ganho para a classe como um todo, né? Não apenas o setor dos caminhoneiros, e se disso vai sair uma saída política. Tá? Vem o problema do nome dele, se não me falha a memória, Pedro Parente, Paulo Parente, que é o ministro lá da Petrobras, que levou também o blackout lá no início dos anos 2000. E a política, eu acho que o nome certo seria política financeira adotada pela Petrobras com o governo, que a gente vai chamar aqui de golpista, né, o governo do golpe. Tem outros vetores também que eu estou tentando me lembrar aqui que é relacionado a isso, mas indiretamente. Estão dizendo aí, no TSE está sendo julgado aí se o Lula vai ou não ser candidato às eleições. Lembrando que eu não apoio o Lula eleitoral, e já deixo claro, já explico aqui a posição pessoal, não apoio o Lula eleitoral. Tenho dúvidas até que ponto a saída eleitoral tem plausibilidade. Obviamente, as condições subjetivas para a esquerda revolucionária não estão postas hoje, e isso é um problema que tem que ser discutido com os quadros e a base de maneira transparente, aberta e pública, né? não escondida, para apontar uma alternativa, obviamente alternativa anticapitalista a partir da ideologia, da teoria. Ela deve ser construída pelos militantes que não têm rabo preso com a institucionalidade, com as amarrações do reformismo e do revisionismo, né, que os setores hegemônicos da esquerda têm e precisam ter para conseguir justamente ocupar espaço dentro do Estado burguês, dentro dessa característica
de um Estado burguês oligárquico que por aí vai, né? Então, tem essa questão, né? Tem a questão aí que foi votado, me parece que recente, uma mudança em relação a eleições indiretas para a presidência, que eu vou dizer aqui, presidência da República, né? Não é República, não, é República. E essas mudanças aí, elas são abruptas, e às vezes a própria esquerda, os quadros de direções, tem uma dificuldade de informação assimétrica, né? Dificuldade de fazer uma análise de dados e conseguir nortear adequadamente a conjuntura e qual seria, aí que eu vou me confundir aqui, qual seria a tática ou a estratégia a ser adotada, né? Pelas bases, comitês aí, municipais, comitês estaduais e tem um comitê nacional que no caso aí, pelo que eu vi da própria rede, eu estou replicando o que eu vi, né? Não tem muita certeza, mas mesmo assim eu vou comentar, porque às vezes eu passo algumas coisas até sem fonte mesmo, e etc, o pessoal fica cobrando fonte, etc. O PSTU já lançou nota, melhor dizendo, a Conlutas já lançou nota em apoio, a CUT tentou fazer parte do manifesto, mas foi expulsa por manifestantes dos carreteiros, né? Os carreteiros não quiseram os sindicalistas ali, que alguns, pelego, né? Não sei, mas não quiseram os sindicalistas governistas, expulsaram. A CTB já lançou nota em apoio, né? O PCB, o comitê, pelo que parece, já lançou nota em apoio à greve. O PCR, a partir do Movimento Luta de Classe, que é um sindicato, já lançou apoio à greve. Então, boa parte das esquerdas, né, pelo menos a nível de partidos e sindicatos, já definiram uma política de apoio à greve, e alguns estão discutindo a questão de expandir essa greve para outros setores, exemplo aí, setor dos eletricitários, setor aí, dos professores também já tem greve, até aqui também já tem greve, mas tem outras categorias que estão discutindo se aderem, né, a essa paralisação e por aí vai. Só que tem outras questões de economia política que talvez eu não conseguiria explicar direito, passar uma opinião. Mas o problema basilar, questão basilar aqui, é o patronato, é o lucro dos acionistas e o capital externo que quer levar uma desestabilização, que utiliza os seus stakeholders aqui dentro do país, que utiliza essa desestabilização. Uma greve geral de um setor estratégico, como energia ou então caminhoneiros, poderia levar a uma condição pré-revolucionária, como alguns comentam, e eu estou vendo aí o pessoal comentando? Poderia, se você tiver as condições subjetivas e uma vanguarda, né, um partido revolucionário de massas, né, primeiro, partido revolucionário, não partido reformista, que é a maioria, é um partido revolucionário de massas e uma vanguarda capaz de dirigir um movimento operário, não só para uma insurreição, mas também para a tomada do Estado burguês e a mudança do modo de produção que a gente tem hoje, capitalista, para o modo de produção socialista, porque a solução mesmo, a nível de humanidade, Brasil, de mundo, de nova ordem mundial, de admirável mundo novo, é o socialismo real. Não tem jeito. O capitalismo tem suas contradições, suas crises cíclicas. Como sistema capitalista, cada grupo vai visar pelos seus interesses, exemplo aí, a Petrobras, os acionistas, quem está querendo privatizar a empresa, que na verdade a pauta, né, que deve ser apontada pelos militantes, mas isso é opinião pessoal e alguns estão replicando isso, primeiro, a defesa da Petrobras como nacional, tá? Isso é a pauta que o militante comunista, pelo menos o que está sendo apontado, deve apontar, certo? E o controle de preços. Obviamente os liberais, os outros aí vão pautar outras coisas e falar, tem que privatizar e entregar o setor estratégico de Getúlio Vargas e por aí vai. E não troca papo com esse pessoal, não fica escutando lero-lero de MBL, de Partido Novo, de PSL, essas coisas não. Sai fora, constrói a sua base ali, faz a replicação de agitação e propaganda e não fica cooptado por essa direita aí, que vai querer debater, que vai querer discutir. Livre mercado, olha o livre mercado que está tendo aí, né? Então, por exemplo, em relação a posto de gasolina, né, que obviamente está tão
especulando, né? Eu ia falar um outro nome, mas eu acho que por enquanto eu vou deixar. Existe uma medida de alternativa não que vá resolver propriamente dito, tá? O que estão recomendando é que você grave o posto, né? Tire foto do posto e envie para o PROCON, certo? Porque por medida de preço abusivo, tá se aproveitando desse período para especular e fazer preço abusivo, tá? Então, eu estou vendo replicações aí falando, mas a gasolina é R$ 9 e está faltando, e aí R$ 10 e não sei o quê. Se você vê isso, né, e obviamente tem os especuladores, você tem que tirar a foto, pegar o recibo da nota fiscal e repassar para o PROCON. Porque aí o posto que vier a fazer essa especulação, ele pode ser multado aí em R$ 250 mil, R$ 500 mil, por essa prestação abusiva. Em relação ao Brasil e à luta, e aliás, é justamente a luta, né? Você tem que ter a luta, né, para você enfrentar esses setores oligárquicos que você tem aí. Só que em relação à esquerda, aí é que vem, porque eu vou ser sincero, sinceramente eu tô perdido, eu tô que nem barata tonta. Eu tô perdido nessa conjuntura. Tá? Eu estou perdido nessa conjuntura e está todo mundo bem perdido e por aí vai. Em relação à esquerda é o seguinte, eu vou passar a opinião pessoal que eu posso estar equivocado e não sou quadro teórico nem nada, estou passando aqui como intermediário e etc e tal. Você tem que fazer a disputa ideológica. E a disputa ideológica é no meio da luta. Tá? Então, assim, você vai apresentar uma perspectiva de politização da população, por que o quadro está assim? Né? Você vai apresentar uma perspectiva de ideológica da Revolução Brasileira, de um programa anticapitalista, certo? Porque o problema é os monopólios, né? E, se duvidar, você tem aí interesses transnacionais que estão articulando isso, mas isso a gente coloca a nível de especulação. Tá? E, obviamente, tem os setores de extrema-direita que querem a volta da coisa dura, que os setores aí do Bozo e esse pessoal aí que é anticomunista, não quer saber de foice e martelo, que acha que o governo Temer é comunista, mas não é nada. Né? O governo Temer não é comunista e por aí vai. São, às vezes, pequenos proprietários, têm uma mentalidade reacionária, né? Eles replicam uma ideologia dominante, e aí, com uma visão meio que liberal, eles visam pelos seus interesses próprios e, obviamente, são explorados, são pressionados ali pelo grande capital e pela proletarização, e eles replicam essa ideologia reacionária. Tá? Então, pelo menos a opinião minha, é uma questão ideológica. Tá? Então, assim, tem grupos aí da esquerda falando, mas aí os caminhoneiros deveriam aderir a uma luta do Lula livre, e aí não sei o que. Não, eu não entro nessa seara. Eu não entro nessa seara dessa militância que quer hegemonizar, achando que os caminhoneiros vão se orientar pela via institucional e por um nome eu vou chamar aqui de populismo, mas não é bem populismo, é um nome de social liberalismo, consiga fazer a recomposição nacional em cima da conciliação de classe. Obviamente vai ter conciliação de classe, um problema de conciliação política. Então, assim, é um cenário complicado. É um cenário complicado. Então, a grosso modo, eu estou dando aqui opinião em cima de outros que estão dando opinião por aí também, né? Então, é tipo caixa de ressonância. Tem os outros stakeholders por aí, da direita, da esquerda, do centro. Na verdade, não existe centro, né? Mas, enfim, o que você acha de centro? E eles estão borbulhando, né, opiniões e comentários que nem eu, e que absorve conteúdo e replica e faz a ressonância de ondas desse conteúdo. E está dizendo, está acontecendo isso e não sei o que, vamos lutar por isso e aquilo outro. Né, fica essa né, metamorfose ambulante, fica esse conjunto de ondas, né? Conjunto de ondas aí oscilando. Tá? Então, assim, o quadro, eu estou rindo aqui, mas talvez eu esteja de nervoso. O quadro que tem não é uma situação tranquila, né? Nem para o país, nem
para as várias esquerdas que estão divididas por divergência programática, práticas e etc., né? Já existe aí desabastecimento, escassez, gôndolas vazias em supermercados e lojas, até em Belo Horizonte está informando aí que vão reduzir a frota de ônibus porque fica sem combustível. O ônibus não funciona a energia solar e nem a hidrogênio, ele funciona, não é petrodólar, né? No caso seria petrorreal, né? Ele funciona a petróleo, né? do monopólio do hidrocarboneto. E se o hidrocarboneto, né? Hidrocombustível, mas se bem que o termo é errado, ele não está vindo, né? Ou ainda tem o problema dele estar caro porque ele está sendo refinado fora do país, né? Coisa lá do Pedro Parente. Aí você gera um problema econômico, você gera um inflacionamento de preços, certo? Gasolina e o diesel aí subindo, né? Obviamente o custo disso ele é repassado para o frentista, repassa para a mercadoria. Há um tensionamento de frações de classe pressionando esses preços para ver, faz o subsídio nesse setor, mas aí o governo, para fazer o ajuste fiscal, ele vai compensar em outro setor da economia, certo? Obviamente que tudo isso está sendo servido para atender interesses da dívida pública, dos dealers da dívida pública e do capital financeiro, certo? Então você está tendo esse espólio, né? O termo não é bem espólio, você está tendo aumento da taxa de exploração. E isso está tensionando, né? Está tensionando as frações de classe, as categorias, né? Os setores aí, às vezes, que é pequeno proprietário, que tem um ou mais de um caminhão, o frentista, o dono de não sei o quê, e pressiona, né? Isso gera esse atritamento e aí levou aí a esse caldo que entornou, né, e levou aí essa greve, que não é a primeira, já houve outras greves aí, me parece que teve uma também em 2013, e também houve para a retirada da Dilma, tá? Então, assim, eu vou colocar aqui mais ou menos duas posições, mas isso é opinião pessoal. A primeira questão você tem que ter um projeto de país. Esse projeto de país dentro da realidade concreta, dentro do poder real, dentro da ordem, dentro do Estado. Essa perspectiva comunista de uma nova sociedade, etc., não. A perspectiva comunista não é dentro da ordem, não é dentro do direito burguês, da questão lá do Engels, não é nada disso. Só que sem as condições subjetivas, sem uma vanguarda, né, com a esquerda fragmentada em vários movimentos, e cada um, eu tenho o programa X, o meu é Y, a minha praxis é essa, e por aí vai, fica complicado. Tanto que eu até coloco o seguinte: houve uma unidade entre a revista, acho que o nome é Revista Pátria Brasileira e a revista Nova Pátria. Na verdade, essa revista Pátria e Nova Pátria tem nada a ver com o pessoal da direita lá. Às vezes o pessoal fala assim, acho que é coisa da direita. Não, não é coisa da direita, não. Aí, o que acontece? Eles viram a necessidade de unificação e esses dois blocos de esquerda, tá? Não estranho o nome, porque às vezes fala pátria, coisa assim, o pessoal acha que é de direita, mas não é. E aí se formou um único bloco, né, de comunicação. Então eles fizeram uma coesão, fizeram uma fusão e se centralizaram. Também houve, alguns meses atrás aí, um movimento comunista, que eu me esqueci o nome, que se agregou ao PCB. Então, assim, vou passar a minha opinião, né, porque eu tenho aqui liberdade para poder, tenho aqui independência para poder passar essa opinião, que é o seguinte: para a esquerda não tem saída, a única saída é a fusão, mas isso não quer dizer seguir o mesmo programa e a mesma ideologia. Então, isso que o Nova Pátria fez junto com o outro movimento lá, era jornal, acho que era Rede Patriótica, é uma coisa assim, né? É um movimento socialista que havia no passado e aí se formou como um grupo independente, e aí agora esses dois grupos se aglutinaram em um só, e parte do Nova Pátria vem da dissidência do vermelho à esquerda, se me falha a memória, dos maoístas vermelho à esquerda, acho que era isso, não tenho muita certeza. Então houve a fusão, né, entre o movimento comunista, acho que era esse o nome, mas não tenho certeza, com o PCB. Tá? E esse é o caminho certo. Não tem outro jeito. Não adianta fragmentar, criar novas organizações, querer legalizar mais, que não resolve a conjuntura.
Tá? Primeiro, a esquerda está fragmentada, ela tem visões, interesses materiais, relações orgânicas e de classe completamente diferenciadas, a prática é completamente diferenciada, certo? Obviamente, uma nova sociedade, né, a sociedade que a gente está dizendo aqui é a sociedade socialista, com as máquinas, os robôs, né, automação, etc., não orientado à propriedade privada, e sim à propriedade pública, seja ela coletiva ou estatal, com uma economia planejada, não a economia de recursos lá do Projeto Venda, que isso aí é outra coisa, economia de recursos é outra coisa. E isso é a única saída, porque o capitalismo está numa crise estrutural. O capitalismo é um modo de produção, ele está numa condição autofágica e ele chega no seu limiar, né? E, obviamente, não tem setores da própria esquerda reformista que não tem saída para isso, nem muito menos dentro da ordem. Não há saída, não há como você reformar o capitalismo, apesar de que tem alguns setores da esquerda que defendem que a única e melhor saída da humanidade é você reformar o modo de produção capitalista, orientar pela conciliação de classes sociais e manter a base da propriedade privada. Tá? Então, a gente não compactua com essa tese. Não é possível reformar o capitalismo como modo de produção. Você tem que superar, né, ou utilizar outros termos, destruir os capitalistas, né, apesar de que o termo do Marx não era destruir, mas tudo bem. Destruir o capitalismo e os capitalistas e colocar uma nova ordem socialista sem os empresários, sem os acionistas, aqueles ali que estão vivendo da mais-valia. E essa é a única saída. Né, e isso tem que definir determinadamente que a saída não é junto com o patrão, não é junto com a conciliação. E tem que ser feito a construção das condições subjetivas, né? O retorno da base, discurso, panfletos, jornais classistas, que não se orientem por um programa de reformar o capitalismo, e sim de você superar ou destruir, ou enfim, você trocar o modo de produção capitalista pelo modo de produção socialista. Ponto. Zé Finis, sem discussão, é isso. Então, assim, o quadro que tem no Brasil, ele é complicado, para a esquerda também é complicado, apesar de que alguns aí estão bem entusiasmados aí, achando, que bom que houve aí peraí, etc. Paulo Henrique França. Olá. Tá. Na verdade, eu queria era que mais militantes comunistas estivessem comentando e vendo essa live, né? Deu aqui transmitindo pelo Facebook, e como militante independente, né? Como militante aí, me considero comunista, mas obviamente tenho posições ideológicas próprias e eu até falo aqui, eu já nem estou ligando mesmo, falo aqui. Eu caio no desvio os pequenos burgueses, eu caio em ideologia pequeno-burguesa e caio no esquerdismo. Mas me considero comunista. Obviamente tem alguns outros militantes que não vai muito com minha cara, mas isso eu não quero nem saber. Né? Tem um pessoal criando coisa aí com o Cristiano lá, mas... Então a questão deixa eu ver aqui, todo apoio à greve dos caminhoneiros, a LIT. Sim, esse artigo aqui é interessante. Não será das mãos dos empresários que reduziremos todos os combustíveis, sim a estatização da Petrobras sob controle operário. Então, esse artigo aqui do Esquerda Diário, me parece que o Esquerda Diário ele é trotskista e orientado ao PSOL, mas eu não tenho muita certeza. O conteúdo e a proposição é correto, o problema é materializar ele e você ter a organização de classe, uma vanguarda que consiga levar à frente essa proposta dentro da sociedade brasileira. Tá? Então, veja bem, os setores de centro, né, que a gente vai chamar de centro, apesar que não existe centro, mas enfim, utilizando os termos esquerda e direita, que são os termos equivocados, mas mesmo assim utilizando, sempre vai orientar a luta para uma cooptação, para uma conciliação, para uma perspectiva dentro da ordem, dentro do Estado, e obviamente o capital vai vir, vai cooptar e etc. e tal. Essa sempre será a luta dos setores hegemônicos, que obviamente têm mais recursos materiais e conseguem uma hegemonia ideológica e material bem mais ampliada no que é considerado esquerda, porque esquerda, socialista, social-democratas, revolucionários são coisas distintas
eu não vou entrar aqui nessa seara. Então a proposição desse artigo aí tem meu apoio, creio que deve ter o apoio também dos comunistas, certo? Não será nas mãos dos empresários que reduziremos os combustíveis. Então, se não se orienta pela perspectiva da conciliação, né, que quer fechar aí junto com empresários, a proposição é essa. Se vai ser materializado ou não, né, se ela tem capilaridade social, essa determinada proposta, aí é outros 500. Aí vai depender de você ter uma coesão ideológica, né, porque você tem a prática revolucionária depende da teoria revolucionária, né, a ideologia o trabalhador ele não adquire, quem tem que passar para ela são os quadros, certo? Os quadros que vão passar a ideologia, vão fazer processo de politização, consciência de classe, para apontar o caminho é esse, a saída que há para esse conjunto de crises é uma saída revolucionária, uma saída socialista. Obviamente, o que a gente faz aqui é, digamos assim, apenas uma retórica, porque acaba que, a grosso modo, a gente está falando para a nossa própria bolha, a gente não está falando para quem é explorado, né? Então, os termos assim, lucro, você é explorado, patrão, esse tipo de coisa, né, uma lógica fora da conciliação, ela tem que ser repassada pelos militantes, ela tem que ser repassada pelos formadores de opinião e por aqueles que têm uma via ideológica e programática e se orienta para uma outra sociedade, né? Porque a militância petista ela vai se orientar para o outro lado, vamos fazer uma reconstrução todos juntos unidos, patrão e explorados por um mundo melhor, né? E vão fazer o papel deles e obviamente os setores reformistas podem também politizar as populações, mas não vão fazer uma luta contra o Estado, né? Vamos adicionar o adjetivo que tem que sempre explicar, Estado burguês, né, sobre o modo de produção capitalista, a bancada de negócios que é o parlamento, né, o Comitê Central de Interesses da Burguesia, não vão orientar a luta fora disso, né, vão orientar a luta sempre dentro da ordem, né, dentro de você tentar ali migalhas, né, dentro do poder político real da superestrutura, para você fazer as reivindicações aí do interesse de classe. Tá? Isso aqui já não é... o Bela Tchau, mas se bem que não é relevante aqui. Na verdade mas tá. Sem conciliação com o patrão e o Estado burguês. Filipinas, 2 soldados aniquilados por guerrilheiros. Tá? Isso aqui é a guerrilha da Filipinas, uma guerrilha comunista, né? Mas infelizmente aqui no Brasil a gente não tem condições de orientar por esse sentido, né? Então eles estão tentando fazer o socialismo ali, né? Para uma nova ordem, né? Um admirável mundo novo, e por aí vai. Para general, muitos brasileiros são pobres por preguiça. Isso é o senso comum, né, da direita e por aí vai. Não entra na questão de exploração, de exército industrial de reserva, de desigualdades, nem nada, né? Então, a perspectiva liberal acaba indo para o reacionarismo, né, para um brutecimento do próprio Estado, brutecimento da classe e recrudescimento do Estado. Aí vem esses comentários aí que é uma reação, né, reação reacionário. Lula está colhendo o que plantou, diz presidenciável do PSTU sobre a prisão de Lula. Eu concordo com essa posição, tá? Não cheguei a ler o artigo, mas eu concordo, tanto que está aí, o artigo até está autorizado aí no grupo. Olha, veja bem, né, quem estiver assistindo, eu autorizei a publicação, tá? Então, isso aí pode publicar, né, que eu deixo publicar lá no grupo, e etc. Movimento de luta pela terra não orientado ao reformismo e nem à via eleitoral. Então a LCP, acho que é Liga dos Camponeses Pobres, que na verdade é uma dissidência do MST. O MST é uma perspectiva mais reformista, de pequenas propriedades, né? Não é de coletivização de terras nem nada, são medidas liberais. E a LCP é uma radicalização da luta para uma perspectiva mais de confronto ao Estado. Isso aqui já não é relevante. Fica me chegando notificação e etc. Contra o Estado e por aí vai. Camponeses retomam terras em seringueiras. Tá. Excelente artigo, mas não é questão aqui do foco da live. Tá, unificação aí da Frente Patriótica e do jornal A Pátria. Mas não é isso.
Ah, sim. Tá. Em relação a... até bom fazer um feedback. Se inscreva no canal do YouTube para ser feitos aí hangouts com a esquerda comunista, com a esquerda que é uma nova ordem nacional ou mundial. Para a página vlog de esquerda, você se inscreve. Se você compactua com o conteúdo, com quem gera o conteúdo, com o que é proposto aqui, então você se inscreve nessa página. Tem outras páginas revolucionárias ali, algumas orientadas meio ao campo de centro, outras não, né? Tem esquerda revolucionária, acho que são 2 páginas que existem. E tem outras páginas aí da rede social do imperialismo. Então, curte a página, né? O link do canal do Hangout, desse canal, tem outros canais aí, tem Saia da Matrix, tem Tese 11, tem o canal do Machiavelli, tem o canal do Eduardo Lima, tem o canal do Conexão Rio Minas e tem outros canais, né, de esquerda, ou às vezes de centro, setores aí moderados, às vezes canais mais à esquerda, mas também são canais independentes, né? Então tem vários canais aí que não são de instituições, nem nada, são canais independentes e cada um ali, cada um do seu quadrado e por aí vai. WhatsApp Frente Socialista, tá? Então, se você quer se inteirar, se você quer obter opinião, ou às vezes passar o feedback aí da luta aí da tua região, como é que tá a greve. Na minha região tal, parou, ficou sem combustível, o ônibus não chega, o sindicato A, B, C, D ou E. Então você tem o WhatsApp, né? Porque aliás o Facebook comprou o WhatsApp também, né? Então talvez a solução seria o Telegram, mas o que tem é o WhatsApp, né? Então a gente tem que usar, né? O próprio capitalista tem o cerne das suas contradições, sua superação. Tem que usar a ferramenta que está aí, né? Então a ferramenta de comunicação instantânea, mensageiro, é o WhatsApp Frente Socialista. Só que eu recomendo que a militância petista não ingresse, porque toda a propaganda ali do campo ali social liberal é expurgo. É expurgo e determinação. Eu falo aqui até ao vivo, olha, definir assim, dessa forma, tá? Então, se você quer a construção do socialismo e não de reformar o capitalismo, né, de direitos e assistência dentro do Estado, então teu lugar é uma das alternativas, que obviamente tem outros grupos por aí, tem grupo do LUT, tem grupo do MAPR, da LCP, da LPS, vários grupos que tem por aí. Então você vai ingressar nesse grupo de WhatsApp para você se inteirar, né? Se for o caso, o grupo Debate Socialista. Só que aí tem uma outra questão que, aliás, está até no banner aí. O grupo é para debate, não é para publicação, não. Tá? Então, quer dizer, é para comentar o grupo. Quer dizer, é para comentar a publicação. Corrigindo aqui. Então, o grupo ele é moderado. Né? Não é grupo assim que entra e publica e faz o que... Não, nada disso. Você tem ali uma nomenclatura, você tem uma burocracia. Uma burocracia. E esses aí, essa elite política é que como é que chama mesmo? A vila que havia na União Soviética é Politburo, não, Alto Soviético, Soviético Supremo. Você tem o Soviético Supremo e aí eles ali autorizam se determinada publicação vai ou não vai. E, obviamente já defini aqui que toda a propaganda de defesa do Lula eleitoral vai ser expurgada, porque isso não tem nada a ver com o grupo. Tem outros grupos aí que já definiram que não vão autorizar nenhum viés eleitoral. Então tem um grupo, o LUT, né, já está na diretiva deles ali, que qualquer via eleitoral, propaganda, publicidade, compartilhamento, naquele grupo não é autorizado. Né? Então eu acho que cada grupo, cada administrador define a política de grupo da forma que quiser, seja com o centralismo democrático ou não, né, os interesses pessoais ou não, e ele define ali, vai ser desse jeito e pronto, e etc. e tal.
Então, assim, tinha uns lulistas aí, estavam publicando, o Lula não sei o quê, Lula, como é que é? Lula livre, Lula presidente, Lula não sei o quê. E isso até me mexe com minha neura. Aí eu pede a solicitação ali de publicação, clica ali, excluir, e aí a publicação não aparece lá no grupo. Então, todos os moderadores do grupo eles têm que comentar cada publicação autorizada, né, que obviamente tem que estar orientado à diretiva do grupo, né, as normas do Community Standard do Facebook, e aí vem o problema de também estar orientado à questão da Constituição Federal. É outra coisa aí que está dentro desse conjunto de hierarquias aí. E aí vem o que define também os administradores, e vai, isso aqui pode, isso não pode, desse jeito, e por aí vai. Então, o grupo não é para anticomunista, não é para liberal, não é para esse pessoal aí do Bozo, nem nada disso, já é tudo mandado para o Gulag, né? E aí, se a pessoa quiser publicar algo, ela tem que publicar algo para ser debatido, para ser comentado, não fica um monte de requisição de publicação, e às vezes tem coisa que não tem nada a ver com o grupo, né? Tem coisas aí que às vezes é propaganda que foge à linha ideológica, que aliás a linha também está meio confusa, que eu também ando confuso, a linha ideológica do grupo né, dos vários grupos que tem do Facebook, da rede social do Zuckerberg, que aliás depende se o Zuckerberg quiser derrubar, ele derruba páginas e grupos aí que tem dessa rede. Aí tem um pessoal que recomenda migrar para outras redes, migrar para o VK, utilizar o Telegram, que é mais seguro que o WhatsApp, e outras alternativas de comunicação, né? Porque a rede ela também o parlamento é uma caixa de ressonância, pode ser usado como caixa de ressonância, mas a rede ela também pode ser uma caixa de ressonância e uma extensão da vida real. Ela pode ser uma metodologia de você integrar as pessoas através do fórum externo, né? Não é o fórum interno do Lenin, não, o fórum externo. Integrar pessoas de várias regiões, né? De várias categorias, e também entra na questão de classe social também. E você fazer a disputa, né, da narrativa, utilizar redes para outros propósitos também, depende de quem vai usar a rede, o brasileiro usa mais essa rede, né? Então se o brasileiro usa YouTube e usa Facebook, então a gente tem que estar onde estão os trabalhadores, onde está a massa, né? Não tem jeito. Então o que está definido é que quando o moderador ele autorizar, né, e aí vai ficar a critério do moderador, e aliás, quando não for autorizar, deleta a publicação, porque aí o conteúdo não está de acordo nem com a administração, nem com o standard, community standard, nem com o padrão do grupo, né? Aí deleta ou autoriza, né, vai depender do critério aí dos 8 moderadores, e aí quando autorizar ele deve fazer um feedback nos comentários, na parte de comentários, e dizer, não, essa publicação, etc e tal, para que chame outras militâncias, porque o grupo tem 4.000 pessoas, né? Só que quem está ativo ali, né, que só fica só publicando, acho que só publica só para a parede, porque ninguém vê. Quem está ativo ali, você conta nos dedos, isso é meia dúzia. Meia dúzia ou um decano, talvez um centésimo, e olhe lá. E aí você... na verdade não é você, o moderador comenta, passa o feedback, o outro moderador se quiser comenta ou não, e etc, porque aquele conteúdo para ser debatível. Obviamente a administração, conforme a escala hierárquica, ela está acima dessas diretivas, né? Eu até deixo claro aqui, aquela coisa lá, eu sou a lei, né, do rei, eu não me lembro qual que é o rei que falou isso, como é que é? Eu sou a lei, eu sou o caminho, e etc. Então a administração não está sujeita a isso, né? Mas aí a moderação serve justamente para moderar, para tirar os anticomunistas, para definir ali o filtro ideológico do grupo, né? Aí vem o problema do proselitismo, que uns que publicam as coisas aqui de acordo com a panelinha e dos outros não publica, né? Fica dependendo aí
Mas você tem uma luta de classe ideológica, né, do próprio grupo, e aí vai depender dos moderados, dos usuários pressionar a moderação para ver se, né, se determinada postura dos moderadores, né, dentro da escala hierárquica, né, tipo da pirâmide, está condizente com o que o grupo está se propondo. Né? É um grupo dentre vários outros que tem por aí. Isso aqui não, eleições de Maduro. Tá. Esse 54% é que está a ala que pode ser revolucionária e contra-revolucionária, que não acredita mais no sistema, nem no sistema institucional, de exploração do Estado burguês e por aí vai, mas também é cooptada pelo boicote da direita. Mas esse conteúdo aqui não era a questão. A questão aqui é greve geral. Greve geral, melhor dizendo, a greve dos caminhoneiros, para poder passar mais ou menos um feedback. Tá. Esse aqui não. Sim, greve dos caminhoneiros, tá? Eu voltei aqui. Então é o seguinte, eu não sei quais ou quantos sindicatos que dirigem essa categoria, se são de setores aí de frentistas ou de quem é de transportadora contratado mesmo, com carteira e tudo, não sei. O pessoal está dizendo aí que é 70% é de contratados e 30% é de setores autônomos, né, profissionais liberais, mas, enfim, então fica meio complicado a condição, porque é como se fosse apagar, como a direita fala, enxugar gelo, né, em relação à esquerda, sobre o que fazer, né, com essa conjuntura e esse quadro. Tá? Então, assim, tem muita confusão, tem muito excedente na própria internet, várias aí pessoas comentam, querem dar sua opinião e, né, sua proposição. Eu fico na dúvida se é possível, se é ideal, se é necessário fazer uma disputa ideológica a curto prazo nessa categoria, e com a esquerda fragmentada do jeito que está e sem inserção de classes a nível de massas, é bem difícil fazer uma análise e apontar aí a saída para a causa dos problemas. Né? Não adianta só apontar o dedo para o sintoma, sendo que o problema é estrutural, o buraco é bem mais embaixo. Mas esse protesto pelo aumento do diesel, ele é lícito, o problema é as repercussões que ele tem e quem está dirigindo esse movimento. Então é um dilema de... Eu vou passar aqui, um problema de dilema de ideologia, certo? Além das relações materiais pequeno-burguesas que você tem em alguns setores da categoria, que se acham que são burgueses, mas na verdade não são também explorados, mas tem uma ideologia aparentemente reacionária, são setores ali que às vezes tem que parar num posto e... Peraí, caralho. Tem que parar num posto e às vezes acabam que são bombardeados pelo Red Goebbels, né? E por essa ideologia do mercado, do lucro e do interesse do patrão de manter ali o lucro. Tem que ser levado em consideração que essa paralisação ela está afetando, né, a economia, está afetando também a vida das pessoas aí, com desabastecimento, rumores ali de histeria, né? Alguns setores aí falam, mas vai começar aí o Mad Max, tá tendo The Walking Dead no supermarket e essa coisa e tal. Eu vou pedir que vocês comentem dentro da página, tá? Não comentem no compartilhamento, não. Comentem dentro da página, que senão não chega aqui para mim, não. Então, eu vou ser sincero que eu tô perdido com... Talvez um quadro mais avançado conseguisse dar uma luz em cima disso aí eu sou tentado a considerar que dessa vez o pai Pimenta, né, o Ricós Pimenta do terreiro,
ele está certo na posição que ele passou, né, que são setores aí reacionários e etc. Mas eu fico na questão de que a questão é uma disputa ideológica, seja do movimento ou não. A CSP com Lutas, ela articulou uma greve, melhor dizendo, articulou um ato em São Paulo em frente à Fiesp. Os setores aí do gás participaram desse ato e também defendem uma greve contra o governo Temer, né, contra os retrocessos, certo? Provavelmente definir pautas diretivas é um dilema, até que você tenha uma centralização, até que as direções sindicais consigam delinear um conjunto de pautas, de reivindicação em cima disso. Mas eu vou apresentar opinião pessoal, que obviamente não está isenta de erros, seja de análise, né, porque você tem que primeiro analisar o problema para você dar a solução, ou dar o norte da solução e por aí vai. Então, assim, a curto prazo, né, a questão lá do secando gelo, tentando secar gelo, deve-se tentar minimamente politizar, né, a população que vai ser atingida e a categoria que está fazendo isso, né. Obviamente, dependendo de qual setor da esquerda que for fazer, obviamente vai querer cooptar para os seus interesses materiais, programáticos, ideológicos. Isso aí é consequente e pode haver repúdio de certos setores aí da sociedade, de outros setores da esquerda. Então, eu creio que uma questão aqui seria fazer a disputa ideológica para politizar minimamente a população e quem da categoria que está fazendo a paralisação, certo? O processo de politização ele pode ser feito pelos setores reformistas que operam pela lógica de reformar o capitalismo, de operar dentro da ordem, dentro do Estado, dentro do direito burguês, ao passo que cabe também aos militantes que estão na base, que, né, fazer o processo de disputa ideológica, de formação da consciência de classe revolucionária, né, que depende dos quadros para fazer isso, né? E tem a questão da internet, né? A internet, a rede social, os blogs, as rádios digitais, que tem várias por aí, podcasts, e youtubers, eles precisam começar a discutir, né? Começar a discutir não apenas a questão da greve, mas projeto de país, como se articula a própria esquerda, como está a base, a sua base está articulando, etc. e tal, o alinhamento programático do LUT é esse, a gente se orienta por essa propositiva e né, estou citando aqui como exemplo, A, B, C ou D, e se construir uma unidade, né, uma unidade, obviamente cada um no seu, aí que vem o problema de sectarismo, cada um do seu quadrado, e apontar para as bases, para a população, para a categoria, o que está acontecendo, qual é a saída, o que deve ser feito e por aí vai. Obviamente, eu falando assim, quem vier a escutar não vai concordar, principalmente alguém falando, então quer dizer que alguém deve chegar aqui e ditar, etc. Tem pessoa que não vai concordar com isso, que aqui tem um trio aqui falando um monte de coisa, e tem gente que não compactua com determinadas prológicas. Mas é uma situação complicada que tem aí e a gente fica perdido. E como eu abrir essa live para poder aparecer na rede e passar os pontos de vistas com independência de classe. Então esse vídeo aqui é do dia 21 de março e alguns falam que a greve vai durar até dia 28, até retirarem o Temer, e outros
É um monte de especulações e fala assim, se mudar a política e fizer um subsídio à questão do diesel, então da categoria, ou se retirar o Pedro Parente, então tem várias coisas aí que estão circulando. Obviamente não vim aqui fazer militância pró-Lula, nem essa militância petista que está aí, que é hegemônica, eu vim mais aprontar aqui uma opinião e uma posição anticapitalista e, obviamente, nessa loucura acaba que a gente tem duas posições, que nem a questão do Che Guevara, né? Então a gente tem uma dificuldade aqui, a gente tem uma dificuldade aqui de posição sobre apoiar ou não a greve, quem está envolvido nisso, o que levaria a isso. Tem vários vídeos aí mostrando o pessoal fazendo faixa de intervenção, de caminhões do exército se paralisam. Aliás, um avião F-5 caiu lá no Rio de Janeiro. Do exército aí fazendo mobilização, movimentação. E o bagulho é louco. O bagulho é louco. Mas então tá aí, isso aí é um vídeo do dia 21, tem outros aí na rede. Na rede é o que mais tem, tá cheio de vídeos aí ao vivo, alguns mostrando em loco, outros aí gravados, outros replicando formação de opinião, e o pessoal também está discutindo aí em debates em alguns canais institucionais do centrismo, né, etc e tal. Então eu vou finalizar aqui essa live. Se você gostou da live, se você acha que ela é relevante, curta, compartilha a live. Depois eu tenho que abrir também o Apoie-se ou qualquer coisa, cartaz.com, vaquinha.com, qualquer coisa assim, para poder financiar esse mediativismo via rede. E aí a gente cai na tentação também de ficar pagando o Zuckerberg para poder patrocinar e expandir e aumentar a zona de influência da formação de opinião a partir dessa network, a partir de quem vos fala, né? Então curte a live, compartilha, comenta construtivamente. Obviamente os anticomunistas regulam, que não tem paciência para esse pessoal. E vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos ver o que vai dar. O que vai dar isso aí. Obviamente, se houver um cenário de caos, de histeria coletiva, do tal do Mad Max, do The Walking Dead, ou outros filmes aí do imperialismo, se quiser citar aí, deve ter um monte. Guerra, como é que é? Guerra Z, Guerra W, sei lá, coisa lá da Guerra Zumbi. Tem vários outros aí para você apontar. Se essa greve ela continuar tendo adesão de massas, você vai ter um problema desabastecimento geral, de calamidade. Aliás, tem algumas cidades aí que já estão decretando situação de calamidade, parando atividades aí de estudantes, de escolas aí públicas de transporte, porque justamente não tem combustível, né? Se o veículo energeticamente ele precisa do hidrocarboneto, se o hidrocarboneto não vem, como é que vai funcionar o motor? O motor não funciona. O motor vai funcionar com o quê? Com vento. Só se empurrar o motor, fazer que nem do tempo lá dos Flintstones. Mas se não for isso, não tem como, né? Tem aeroporto também que está paralisando, que é um setor das atividades econômicas. Tem questão do just in time e da entrega, né, de mercadorias, correios, aí, etc., que está se paralisando. Tem setores caminhoneiros que eles forçam que outras categorias também parem, quer dizer, eles autorizem que os veículos privados que precisam de combustível, eles passem, mas aí eles param todos os outros caminhões, independente se é frentista independente ou se é contratado, etc., e fica todo mundo ali em quilômetros, né, paralisado, para ver até onde vai isso aí. Então, se essa greve ela ficar até o dia 28, ela vai durar uma semana, ou talvez mais de uma semana, você pode ter um cenário de caos que, na verdade, isso não vai abrir numa condição pré-revolucionária, não. Você vai abrir, na verdade, uma janela
para um recrudescimento do Estado, para uma condição de recrudescimento do Estado para uma ditadura aberta. Quer dizer, que é a volta da dictatorship da direita, né? Não da esquerda, dictatorship da CIA, coisa e tal, da direita, né? E a volta da ditadura. Né? A volta da ditadura, porque aí entraria a questão do estado de sítio, já tem acho que o Henrique Meirelles falou que é plausível que possa entrar uma coisa que essa direita ideológica sempre quer. Eu estou me segurando para não falar porque tem um nome meio debochado aqui, mas o problema é que a volta da coisa dura. E isso é problemático. Né? Então, tem alguns setores da esquerda que falam, realmente o setor da rodoviária é um setor estratégico, é capaz de levar uma condição pré-revolucionária, mas como é que você vai levar uma condição pré-revolucionária sem uma vanguarda, né, de massas, um partido revolucionário de massas, sem condições objetivas? Né? Aí, se essa greve ela continuar perdurando, você pode entrar num cenário de instabilidade civil e institucional, e vai abrir margem para esse pessoal aí do retrocesso, né, mais um retrocesso, golpe dentro do golpe, desse pessoal aí decretar estado de sítio, de emergência, de calamidade pública e por aí vai. E recrudescer mais ainda os golpistas, os interesses estrangeiros, né, interesses aí estrangeiros que têm o interesse de lapidar o patrimônio e a soberania nacional. Então é problemático a questão, né? É complicado, a gente fica perdido, a gente fica confuso, né, nessa quadra, e a gente não sabe se o que a gente está se manifestando aqui é ajuda, ou ajuda a quem, ou não ajuda, ou se a gente fica que nem barata tonta, né? Quanto mais aumenta a crise, a esquerda parece que fica que nem barata tonta. Então, assim, é meio complicado dar apoio. Eu acho que quem for dar apoio deve se comprometer a estar em loco, né, para fazer aí a politização e a consciência de classe. Não adianta só fazer discurso, dar apoio, mas e aí? Tá lá a categoria lá reacionária e eles querem a volta do retrocesso, coisa lá de trás, e o Bozo e etc, e etc, e fala que o Temer é comunista e não querem comunista, etc. Não adianta. Né? Depende dos quadros aí, fazer o trabalho de base, apagar incêndio e fazer a disputa ideológica, tentar minimamente politizar, seja por uma saída perspectiva de um projeto de nação, né, um projeto de nação, e fazendo um feedback do Juscelino Kubitschek, do Getúlio Vargas, etc., ou seja, uma perspectiva de uma nova sociedade, porque a única saída é o socialismo, o capitalismo é isso aí que você está vendo, especulando em preço de gasolina, porque o patrão ele quer os seus interesses, e aí obviamente vai depender de você denunciar para o PROCON para ele ser multado e não ficar especulando. Então você tem todos esses problemas aí logísticos e da sociedade, né? Sociedade moderna, né? Da civilização moderna que você tem. Né? Vamos ver se outras categorias vão entrar em greve, o setor eletricitário, Petrobras aí, o setor estão dizendo que podem, né, que talvez querem também uma greve e etc. Não sei se vai chegar a isso, mas vamos ver. Enfim, também não adianta também eu ficar muito aqui. Eu tenho que depois articular uma transmissão por Hangout para discutir com os camaradas, com camaradas, tudo que está acontecendo.
A gente tem que fazer uma tábua redonda. Tábua, sei lá. Uma tábua redonda, né? Juntar os quadros, os melhores quadros, né? Não adianta ser qualquer quadro, também, muito menos o pessoal lá do Lula lá. E tentar fazer um feedback de como é que anda a articulação na região, né? Como é que anda aí os problemas, articulação de greve, sindicatos, aí, partidos e quadros, né? Os quadros teóricos e ideológicos, para a gente tentar fazer análise de conjuntura, né? Tentar fazer um balanço, um feedback e apresentar uma síntese já dando um norte, pelo menos para quem está nessa bolha, né? Porque quem está em outra bolha está orientado a outra coisa. Quem está nessa bolha dá mais ou menos o norte e uma luz, né? Uma luz de iluminação, de conhecimento, de uma alternativa que esse bloco tem. Obviamente, outro bloco, um bloco é um bloco, outro bloco vai orientar para um outro caminho, né? Para uma outra solução, por uma outra análise da realidade também. Isso também tem o marxismo no plural, de classes no plural, né? Uma outra perspectiva, uma outra alternativa. Tá? Então eu decidi abrir essa live porque eu achei que era necessário e relevante eu estar abrindo. Não sou aqui quadro expert, nem pica das galáxias, nem nada. Também estou perdido nessa quadra. Mas eu tenho independência, tenho liberdade para poder. Eu vejo que é necessário também eu poder tá se manifestando aqui, independente se tem um pessoalzinho aí que não vai com minha cara porque fiz isso, ou deixou de fazer, ou porque devia estar fazendo isso e não fazendo aquilo outro, ou porque falou isso, ou assado, e eu não quero nem saber. Então, se você gostou do conteúdo, você curte, conteúdo você compartilha esse conteúdo. Tá? Então, os links aí do canal, da página e do grupo, eles estão aí para que a gente possa montar um grupo da internet, fora da internet, para uma outra sociedade, para uma nova ordem mundial, nacional, né? Uma nova ordem, uma nova era, New Age, porque é a única saída, certo? Eu vou falar um outro comentário também que é meio fora do contexto. Não adianta a esquerda ficar aí de lero-lero em relação à quarta revolução industrial se o problema é a propriedade, quem detém o controle da alocação de recursos, né? Aí vem o Uber automatizado, o veículo automatizado lá da China, mas que na verdade amplia o trabalho morto, né? Tentando manter o processo de acumulação do capital, sendo que a propriedade é privada, né? Então as relações de classe, exploração, acumulação, não vão ser resolvidos com a lógica da conciliação. Você tem que mudar a ordem social, o modo de produção que uma sociedade tem, né, para uma nova ordem nacional, sem a conciliação, né, para você resolver. Porque esse modo de produção, assim como o feudalismo, ele chegou num processo de desgaste, ele chegou no limiar das suas próprias contradições, e aí o feudalismo foi superado ali pelo mercantilismo, pela pequena burguesia liberal ali da Revolução Francesa, etc. E aí vem a Revolução Industrial, que acaba de vez, né, com a relação que havia, que era o feudalismo, e vem o capitalismo moderno, né, com a própria obra Das Kapital. Né, o Marx aí que estuda o capital e não o trabalho. Né, ele estuda o Das Kapital, as relações sociais, destrincha o próprio capitalismo ali do século XIX. Sobre Marx ser atualizado ou não, vamos seguir o Piketty, o seu Capital do século XXI, isso aí é outra coisa. Né? Se bem que no Piketty também ele aponta que precisa ter uma taxação universal, né, mundial, e para você fazer isso, você precisa de um governo mundial
uma moeda mundial, né, uma taxação universal, para você fazer isso. Né? Enquanto você não tiver, aí não tem como, certo? E a questão do comunismo, você tem que passar primeiro pela ditadura do proletariado dentro do socialismo, onde você tem uma inversão de classe, onde a classe trabalhadora assume o eixo da história, assume como classe dominante, ao invés de ser dominada pelo capital, pela burguesia, certo? Você tem uma transição dentro de um Estado, que pelo Marx ele seria os países desenvolvidos, ricos, que no limite das contradições levaria à revolução. E aí o país X, né, fazendo uma hipótese aqui, a Alemanha, né, pelo menos no tempo do Marx a perspectiva era essa, Alemanha, Itália, Inglaterra fariam sua revolução, e essa revolução ela se expansionaria aos países de capitalismo periférico, no caso do Brasil, capitalismo dependente. Né, se expansionaria, né, faria uma expansão até você ter um governo mundial, que aí, né, em escala global, depois de várias gerações, não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia, depois de várias gerações, você vai ter o comunismo, uma sociedade sem classes sociais, sem uma classe dominante, uma classe opressora e uma classe oprimida. Aliás, acaba também a luta de classes, né? Tem luta de classes, no socialismo tem, tá? No socialismo tem luta de classes, no comunismo tem não. E aí você vai ter uma nova sociedade de trabalhadores associados livremente a partir de um governo mundial, de um líder mundial, né? Mas depende lá do templo lá do templo de Salomão. E aí você tem o comunismo, né? Sem esse Estado burguês, né? Sem a burguesia, sem exploração da classe dominante, né? Para você ter no tempo aí, de manhã você pinta, de tarde você pesca, eu não estou me lembrado, mas são mais que no Manifesto Comunista é mais ou menos isso. De uma nova sociedade, né? Obviamente essa sociedade com uma automação bem, com a técnica, né? Inclusive de planejamento central de ERP e etc. Que não havia processos administrativos mais avançados que não havia no tempo do Marx, tá? Vou finalizar aqui acho que já é a quinta vez que eu vou finalizar. Finalizar aqui a transmissão. Uma boa noite para vocês, viva a revolução e socialismo ou nada. Eu prefiro esse slogan do que o outro que está rodando por aí. Só o socialismo real, né, a próxima etapa da civilizatória humana, consegue resolver essas contingências, dessas contradições do capitalismo, essas crises cíclicas, né, humanitárias, econômicas, essa desigualdade tremenda que a gente tem no Brasil, tá? Peço desculpas se eu falei aqui, aliás, eu falei um monte de bobagem também. Se eu ofendi, se eu falei muita bobagem, peço desculpa. Né? De repente alguma coisa que eu disse aqui não vai, tem gente que não vai concordar. Mas vamos que vamos, né? Etc. Então, boa noite para vocês, até a próxima. Até um outro dia.